Está começando pela TV Nova Nordeste o programa Políticas, um espaço dedicado ao debate de fatos e ideias em Pernambuco. As entrevistas giram em torno da ciência, da política, da economia, da cultura, e é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Quem está aqui conosco é o especialista na área cultural, jornalista e escritor também e pesquisador Leonardo Dantas Silva. O Leonardo vem de uma longa história de pesquisador, de editor de livros e sempre com foco na cultura pernambucana e na história de Pernambuco, a partir dos livros editados sobre, escritos também por ele, sobre o período holandês aqui em Pernambuco. Mas hoje Leonardo está focado, está ligado ao Instituto Ricardo Brenan, que cuida exatamente dos museus mais importantes daqui de Pernambuco, que é o Castelo do Ricardo Brenan. Vocês já devem ter ouvido falar, o mesmo visitado, uma beleza de acervo disponível para os pernambucanos e para os de fora. Mas eu queria discutir uma questão que me pareceu muito curiosa a partir de pesquisas realizadas pelo Instituto Ipsos nacionalmente, não é, que dá uma baixa frequência dos brasileiros aos museus. Mas o Instituto Ricardo Brenan é o contrário, tem uma frequência altíssima. Que paradoxo é esse? Que contradição é essa entre os museus nacionais que recebem poucas pessoas e um que tem uma receptividade muito grande? O que é isso? Explica para a gente, Leonardo. Antes de mais nada, eu quero levar o meu abraço, o meu apreço a você, telespectador, que nos acompanha aqui pela TV Viva. TV Nova. Desculpe, regrava. Antes de mais nada, o meu agradecimento, meu abraço a você, telespectador, que nos acompanha pela TV Nova. O Instituto Ricardo Brenan é uma curiosidade que saiu, vamos dizer, da mesmice e hoje é o Centro Cultural Pernambucano, o Centro Cultural do Nordeste, o mais visitado, o mais aclamado. Nós, até o final deste ano, atingiremos o total de 2.550.000 visitantes em 15 anos. Isso dá uma média de visitantes de 170.000 a cada ano. É uma instituição particular, é uma instituição sui generis, é uma instituição que não tem ajuda nem de governo, nem de qualquer outro apoio, e ela pertence a um só homem. É uma coleção de um só homem. Todo o Instituto Ricardo Brenan pertence à coleção do industrial Ricardo Coimbra de Almeida Brenan, um industrial pernambucano, nascido há 90 anos. Exato, que abriu a sua coleção ao público, não é? E de uma forma, o que eu gostaria de saber, que práticas vocês fazem para gerar uma atratividade a esse museu, a esse instituto? Primeiro que tudo, a prática da doação. O Dr. Ricardo reuniu boa parte de sua fortuna e resolveu investir em cultura. Ele podia ter investido em qualquer outra, podia ter dobrado as suas empresas, mas não. Chegou no final do ano do século passado, nas proximidades, quando se aproximava o ano 2000, ele resolveu, ele que colecionava armas brancas desde 12 anos de idade, com o primeiro canivete dado pelo seu pai, Antônio Luiz Brenan, ele resolveu destinar parte daquela coleção que vivia entulhada na sua casa
abrir um espaço, não só para seus amigos, mas para todo Pernambuco, como ele diz. E isso custou muito dinheiro. Inicialmente, ele inspirou-se nos castelos do Vale do Loire, da França, e resolveu criar um ambiente medieval, um cenário medieval, para apresentar suas coleções. Em vez de usar um cenário moderno, de linhas retilíneas, como são todos os museus do Brasil, ele criou um cenário medieval. Exato, porque além dessa coleção de armas brancas, espadas e facas, punhais, há também uma coleção de quadros do período holandês muito importante em termos de Brasil, né? Os quadros de Frans Post. Sim, quando ele terminou o castelo, veio ao Brasil uma exposição promovida por Marco Antônio Maciel, então vice-presidente da República, do Albert Ecaute. E como Pernambuco não tinha espaço para receber o Albert Ecaute, a coleção de 28 quadros que vinham do Museu Nacional da Dinamarca, Ricardo Brenan resolveu, por vontade própria e a pedido do Marco Antônio, criar um novo edifício. E criou a Pinacoteca. E com a criação da Pinacoteca, ele foi até a Dinamarca e convenceu aos curadores do Museu Nacional da Dinamarca a fazer a exposição inaugurando o Instituto Ricardo Brenan. Eu lá estive presente, eu já estava junto com o Ricardo Brenan. E com isso ele prometeu construir a Pinacoteca, que são mais de 4.000 metros quadrados de construção, e criar a Pinacoteca em um ano. Em 10 meses ele concluiu, em um ano, no dia 12 de setembro de 2002, Ricardo Brenan inaugurou o Instituto Ricardo Brenan. E com isso, o Instituto vem sempre crescendo. Trata-se de uma homenagem dele, Ricardo Brenan, ao seu tio homônimo, Ricardo Lacerda de Almeida Brenan, que era irmão de seu pai do artista Francisco Brenan, é a homenagem dele. Mas o Instituto não ficou aí, ele continuou, virou o seu norte para o Brasil holandês, comprou inicialmente a biblioteca do grande pesquisador, maior historiador do Brasil, José Antônio Gonçalves de Melo, toda sobre o Brasil holandês. Hoje ele tem uma biblioteca de cerca de 59 mil itens. E é aberta ao público? Aberta ao público e com uma boa frequência, sobretudo para mestrandos e doutorandos. Depois ele hoje tem na sua coleção 20 quadros do pintor Frans Post. É bom esclarecer que o pintor Frans Post esteve no Recife entre 1637 e 1644 e foi o primeiro pintor da escola flamenga a documentar a paisagem das 3 Américas. E Ricardo Brenan possui na sua coleção um quadro do Frans Post retratando o atual Forte das 5 Pontas em 1641. A coleção dele é tão importante que a Holanda toda possui hoje, nos dias atuais, 19 Frans Post. Ricardo Brenan possui 20 Frans Post. Principalmente essa fase em que o Frans Post esteve aqui no Brasil. Ele tem um único quadro, dos 7 quadros remanescentes no mundo, ele possui um Frans Post e é o único que está em território brasileiro. Interessante. Muitas vezes as pessoas dizem que não gostam de ir a museu porque no museu
só tem coisa velha, só tem coisa do passado, às vezes coisas mal cuidadas, né? Mas um conceito de museu mais moderno, como a gente está vendo, inclusive o Cais do Sertão, o próprio Museu do Estado começou a ser revigorado, mostra que os museus são importantes como registro da história de cada país, de cada estado, de cada cidade. É verdade que o brasileiro não se interessa muito pelo passado, pelas histórias que remontam seus antepassados? Olha, eu posso dizer que sim, posso dizer que não, porque eu escrevo diariamente no Facebook. Eu tenho uma página no Facebook e a minha página hoje é acompanhada por 4.887 pessoas. E eu escrevo geralmente sobre o passado. Câmara Cascudo brincava comigo e dizia que eu era especialista da cultura do inútil. Porque eu me especializei na cultura menor, nas coisas pequenas, na história que aquela esquina nos conta. A chamada história do cotidiano, né? É, a chamada petite histoire, como Oliveira Lima denominava, a pequena história. Eu escrevo sobre carnaval, eu escrevo sobre folclore, eu escrevo sobre a cidade do Recife, mas também escrevo, e modesta parte, eu tenho hoje um livro dos mais procurados, que é o Brasil Holandês. Holandeses em Pernambuco. É um livro de mais de 500 páginas. Então, a procura é grande. A procura é grande, mas existe também muita preguiça da leitura. Então, hoje os mestrandos que chegam junto de mim querem encontrar tudo na internet. E nem sempre, e quase sempre, a internet não tem tudo. Já tem que procurar nos livros, né? Exatamente. E o Museu Ricardo Brenan, que é uma preocupação nossa, constante, diária, diuturna, ele está sempre preocupado com isso. Aquela legenda se está certa, aquela informação que está certa. 5 linhas de uma legenda, vocês não sabem o que é que custa. Às vezes custa meses e meses de pesquisa e depois de tanto tempo daquela pesquisa, a gente encontra num programa, numa informação ou outra, aquele complemento que estava faltando. Aí lá voltamos nós a reescrever e novamente colocar uma nova legenda. Exato, até o poder de síntese, depois de tanta pesquisa, você fixar isso em 5 linhas, parece ser muito trabalho para pouco resultado. Mas a gente vai fazer um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente volta para continuar a nossa conversa sobre cultura. Até já.